Eu não sei se todo mundo sabe, mas em 2007 houve uma tentativa do estúdio A3P de adaptar Jojo certinho desde a parte 1, em formato de filme. Acontece que esse filme não foi apenas produzido como saiu nos cinemas do Japão, mas mesmo assim se tornou uma lost media que até hoje ninguém tem uma resposta do porquê se tornou uma lost media. Nesse vídeo eu quero contar toda essa história, de como adaptaram a parte 1 em formato de filme e mostrar os motivos que podem ter levado ele a se tornar uma das maiores lost media do mundo dos animes. Eu sou o Rick e vamos falar sobre um caso bizarro que só Jojo poderia estar envolvido. O ano era 2004. O Araki estava escrevendo uma nova parte de Jojo, intitulada de Steel Bora. 3 anos antes, Jojo tinha recebido mais conteúdo animado com uma série de 6 episódios que complementavam os OVAs de Stardust Crusaders, lançados lá nos anos 90. O nome Tokyo International Anime Fair é essencial para essa história. Isso porque nesse evento foi divulgado um piloto animado de uma nova adaptação de Jojo, dessa vez de Phantom Blood. A pretensão agora era começar a adaptar Jojo do início, e não apenas pedaços como tinha sido feito antes. Esse piloto que eu tô falando também era uma lost media até 2019, onde foi postado no YouTube por esse cara que achou esse vídeo num DVD antigo dele. Pois é, imagina você ter uma das maiores lost medias do mundo dos animes perdida nas suas mãos sem sequer saber. Bizarro. O diretor inicial do filme resolveu cair fora no meio do projeto, então não foi nem creditado. A gente não sabe quem é esse mano e nem porque ele resolveu sair. E por isso foi chamado o designer e diretor-chefe dos OVAs para tomar o seu papel. Como forma de divulgar o filme, foi anunciado e lançado em 2006 um jogo com o mesmo nome e que adaptava de forma fiel os eventos da parte 1. Mais fiel que o próprio filme, diga-se de passagem. Mas isso não significa que esse jogo é bom. No evento de anúncio do jogo, finalmente um trailer concreto foi mostrado. E então, em 17 de fevereiro de 2007, no mesmo ano que a franquia completou 25 anos, Jojo no Kimi no Bouken Phantom Borado estreou nos cinemas japoneses. Gostaram do jeito ajaponesado que eu falei? Eu acho que não, né? É melhor falar só Phantom Blade mesmo. Existiam pretensões de lançá-lo em DVD. No entanto, isso nunca aconteceu. E desde então, o filme nunca foi reprisado nem lançado de outra maneira, se tornando uma lost media, onde apenas os japoneses que assistiram no cinema puderam ter noção do que foi o filme. Teorias antigas da internet dizem que o Araki odiou tanto a adaptação do filme que proibiu a comercialização do conteúdo, e por isso se tornou uma mídia perdida. No entanto, não existe nada que prove isso. É só uma teoria feita por fãs mesmo. Em 2023, a gente teve algumas citações do diretor sobre o filme, mas elas, novamente, são bem nebulosas. Ele disse que a equipe estava trabalhando para lançar o filme em DVD, mas a Shueisha, que é a editora que detém os direitos de Jojo, apreendeu as cópias restantes do filme e impediu com que a equipe pudesse continuar a trabalhar nele. Se você quer ver alguma coisa envolvendo essa adaptação, no YouTube tem uma versão inacabada do filme de 16 minutos que foi postada em 2012. O usuário que postou disse que a filmagem foi dada a ele como parte de um projeto de design de som na Academy of Art University em São Francisco. Durante o projeto, os alunos foram encarregados de adicionar seus próprios efeitos sonoros à filmagem, por isso o vídeo não tem som. Essa filmagem é até hoje a única versão de fato do filme que a gente tem disponibilizada, e é bem interessante. Eu recomendo ver para quem é fã porque é aquele tipo de conteúdo que te deixa com bastante curiosidade. Eu vou deixar o link na descrição, se eu lembrar. Mas se não tiver, vocês me cobram aí. Agora, antes de falar sobre as teorias do porquê o filme se tornou uma lost media, eu quero comentar sobre a história do filme e as mudanças que foram feitas para com que a parte 1 coubesse num filme de 1h30. Lembrando que nem tudo é 100% certeiro, porque é com base em informação de quem viu, os trailers e a própria filmagem que foi postada no YouTube. Enfim, bora lá. A mudança mais significativa desse filme é a exclusão do personagem do Speedwagon na trama. Como vocês sabem, a parte 1 foi adaptada em 9 episódios no anime recente, e mesmo assim eles tiveram que remover vários momentos da história pelo simples fato de que 9 episódios é pouco para um mangá de 5 volumes. Agora, imagina isso num filme de 1h30.
obviamente muita coisa ia ser removida e encurtada. E o Speedwagon foi uma das que mais afetou a história, afinal a relevância dele para as partes seguintes é absurda. Se tira ele, consequentemente muita coisa vai mudar no futuro. Só que a gente nunca vai saber como seria esse futuro, porque, aconteceu tudo isso. Outra coisa removida foi o Jonathan dizendo que queria ser um cavaleiro, assim como o Dio falando que rejeita a humanidade. Sim, eles tiveram coragem de cortar duas das frases mais marcantes dos dois maiores personagens da trama. E não para por aí. Basicamente todos os vilões menores viraram randoms completos e a espada que o Jonathan adquire com respeito do Bruford é apenas dada pelo Zeppeli depois deles vencerem ele. E diferente do anime, que o Zeppeli morre pro Tarkus, no filme ele morre pela técnica de congelamento do Dio. Isso acontece porque o Dyer não existe nessa versão, então eles quiseram replicar essa cena aqui, só que com o Zeppeli. No entanto, a morte ainda tem a semelhança de que, no final, o Zeppeli também dá energia pro Jonathan antes de morrer. Agora, tem um corte e uma mudança que eu acho ridículos, porque são apenas desnecessários. O navio em que o Jonathan e a Irina embarcam navega pelo Oceano Pacífico em vez do Atlântico, o que cria um furo, afinal a Irina ainda é resgatada perto das Ilhas Canárias. Tipo, pra quê, cara? Pra que criar um furo de graça assim? Sobre o corte que eu falei, se refere a bebê que não é citada no filme. Em vez disso, a Irina só entra no caixão sem que o Jonathan diga nada. Totalmente diferente do anime onde ela estava disposta a morrer com ele e só quis sair viva quando ele falou do bebê no navio. Isso tira muito do impacto do Jonathan, afinal, até o último momento dele, ele foi um cavaleiro. Coisa que não acontece no filme. Bem, não tem só mudanças ruins. O filme adaptou a cena da máscara de pedra, que foi cortado no anime de 2012. Eles detalham mais a história e passado do Zeppeli, mostrando trechos dele bem mais novo, e botaram algumas cenas novas do Dio enchendo o saco do Jonathan, como numa que ele bota uma agulha debaixo do travesseiro dele. Pois é, isso não tem no mangá nem no anime, mas é algo que com certeza o Dio faria. Enfim, esse filme é com certeza uma versão bem picotada da parte 1. Todos os personagens, com exceção do Dio, Jonathan e Will, perderam muito destaque. Esses aqui nem existem, por exemplo. Agora, vamos falar sobre a real de todo esse caso. Qual o provável motivo desse filme ter se tornado uma Lost Media? Em maio de 2008, ocorreu a maior polêmica da história de JoJo, e que foi tão grande que interrompeu a distribuição do mangá e dos OVAs. Acontece que usuários online que seguiam a religião islã fizeram reclamações contra uma cena dos OVAs, onde o Dio aparece lendo o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Essa polêmica foi tão grande que o clérigo egípcio lançou uma reclamação contra essa cena, dizendo que retratava os muçulmanos como terroristas, afinal o livro estava sendo lido pelo Dio, um vilão que terrorista é um elogio para ele. Essa cena no mangá é diferente, porque não é possível ler o que está escrito no livro, enquanto na versão animada eles fizeram questão de retratar o Alcorão. Tanto a Shueisha quanto o estúdio A3P disseram que a escolha do texto foi feita com o objetivo de retratar a região onde o Dio estava, e não tinha o objetivo de atacar os muçulmanos. Afinal, ninguém ali realmente sabia árabe, e nem tinha noção que aquelas páginas eram do Alcorão. E isso gerou um furdunço enorme. A publicação do mangá em inglês foi pausada por 1 ano, e a Shueisha fez o Araki redesenhar algumas cenas que retratavam os personagens destruindo mesquitas ou lugares que pareciam mesquitas, para não gerar confusão. Para quem não sabe, os cultos, louvores e celebrações do islamismo ocorrem em mesquitas, e como metade da parte se passa no Egito, constantemente lugares assim vão aparecer no fundo, e depois dessa polêmica, se aparece uma cena do Jotaro esmurrando o Dio em qualquer lugar que parecesse uma mesquita, daria outra polêmica do caralho. Desde então, a versão dos OVAs nunca mais foi distribuída nos Estados Unidos. O estúdio A2P já não existe mais, foi extinto em 2021. Mas desde aquele momento, ele nunca mais teve conexões com JoJo, e eu acredito que tanto o Araki quanto a Shueisha devem ter ficado muito putos com essa situação que o estúdio envolveu a série. Tanto que quando o JoJo voltou para dessa vez ter uma versão em anime em formato de episódios, outro estúdio foi encarregado da animação.
Isso não prova necessariamente que foi o motivo da Dave Production ter sido escolhida para animar Jojo, mas vamos ser sinceros, muito provavelmente foi. E essa é a principal teoria do porquê o filme se tornou uma lost media. Como eu falei antes, a Shueisha recolheu as cópias dessa versão da história, e a gente não sabe por que eles querem esconder esse filme. Mas acontece que toda essa polêmica aconteceu num período próximo que os DVDs e Blu-rays de anime normalmente saíam, que era mais ou menos um ano depois do longa ter ido aos cinemas. O que eu teorizo mesmo é que a relação do estúdio com a editora foi pro caralho nesse momento. Pelo que eu vi, o último trabalho deles com a Shueisha foi em uma adaptação de Hokuto no Ken em 2008, ou seja, antes do desastre acontecer. E desde então, esse estúdio basicamente não fez nenhum projeto próprio deles, até que, como eu disse, foi extinto. Às vezes eles fizeram isso apenas como medida para não gerar mais polêmicas, como aconteceu com a circulação do mangá, mas desde então o filme nunca mais foi distribuído. E apesar de ser meio triste a gente saber que tem uma versão de Jojo que talvez nunca veja a luz do dia, esse acabou sendo um mal necessário, porque foi por causa disso que Jojo foi parar na Dave Production, que fez um ótimo trabalho adaptando a série e permitiu que hoje eu esteja aqui comentando de Jojo para muita gente. O que você acha de toda essa história? É uma das maiores bizarrices envolvendo mangás grandes que a gente tem informação. Uma das maiores lost medias envolvendo uma série popular. E, como eu falei no início do vídeo, são coisas que apenas Jojo possibilita. Eu sou o Rick, se você curtiu o vídeo deixa o like, se inscreve para trazer mais conteúdos legais assim. Aproveita e hypa o vídeo também. E é isso aí. Tenham um bom giorno.